está acontecendo contigo. Tipo, por que você nasceu desse gênero? Por que você nasceu nessa família? Por que você nasceu nessa data? Por que você nasceu com esse tipo de corpo? Por que você nasceu... Esses aspectos mais gerais, sem muito porquê, está dentro do Santita Karma. Tá? Ele é o mais abrangente de todos e ele é uma coisa assim que você exatamente, dificilmente pode mudar tua constituição física de uma maneira simples. Né? Hoje em dia até você pode fazer mudança de sexo com umas cirurgias e tal, mas não vai mudar o fato de que você nasceu daquela forma. Só vai mudar a forma como você apareceu, certo? Mas é uma mudança ainda muito externa em um certo sentido, ok? Bom, aí a gente vai meio que pegar esse karmazão e ver alguns setores deles, ok? O segundo, a primeira parte dele é o prarabdha karma, que é aquelas coisas assim que você tá mais ou menos tendo que viver, certo? Então, do tipo assim, se você é uma pessoa que nasceu com miopia, uma miopia forte, ou você vai ter que fazer uma cirurgia, ou você vai ter que usar óculos. Dificilmente você vai mudar esse fato, certo? Do tipo, ter que fazer essas coisas. São coisas que estão muito marcadas de uma maneira muito forte e que normalmente a gente diz que é uma coisa do destino da pessoa. São karmas que a pessoa dificilmente consegue mudar. São coisas que assim, cara, isso vai acontecer. Aquela pessoa tá tipo bebendo não sei quantas doses de álcool destilado por dia, o fígado dele vai ter uma cirrose. Entende? São relações de causa e consequência muito fortes que a chance de você não vivenciar a consequência daquela causa ali é baixíssima. Ok? E aí você fala assim, mas por que essa pessoa aconteceu isso? Sabe? Ela não merecia isso. Ou então foi bom demais para ela, foi ruim demais para ela. Isso é por conta desse karma que é algo forte demais e que a princípio você não vai conseguir mudar. Que é mais ou menos a noção de karma, que é o que a gente normalmente acaba escutando assim, esse é o karma dela. Tipo, não tem jeito, ela não vai conseguir mudar. Ok? Esse é o prarabdha. Ok? Bom, depois desse, tem um outro tipo de karma que é um karma assim, olha, isso daí tem grande chance de acontecer. Mas a gente tem uma chance ainda de mudar. Do tipo assim, se você está no final do ano e não estudou o ano inteiro e está com notas muito ruins e a chance de você não passar de ano é grande, mas se você tirar um 10 ali você passa, isso está dentro do Kriyamana Karma. Que assim, são coisas que estão influenciando forte a tua vida, mas você ainda consegue ver a possibilidade de mudar o quadro. Você se sente capaz de fazer com que aquilo dali tenha solução. Então, por exemplo, eu me machuquei há 7 anos atrás e esse machucado deixou marcas muito fortes no meu sistema físico. Minha mão teve uma diminuição de movimentos muito forte, mas isso eu vejo como uma coisa que ainda é possível de consertar, de cuidar, de sarar ou qualquer coisa assim. Não é algo que eu falo assim, amputou a mão, entendeu? Então, nesse sentido, isso está dentro dessa ideia de Kriyamana Karma. É uma coisa que você tem um grau de livre-arbítrio aí, você tem um grau de ingerência, você consegue mudar isso, mas isso vai ser com um grande grau de esforço, certo? E não como uma coisa assim, tipo, então eu vou deixar de ir no cinema hoje, ok? E o quarto dele é o Agama. Bom, que é a ideia do seguinte, olha, eu estou aqui num momento de vida onde eu posso seguir mais esse caminho, ou eu posso seguir mais aquele caminho. Você sente que, eu nesse momento dificilmente eu posso virar astronauta. Seria uma coisa que seria uma mudança, sabe, de uma quantidade de coisa que eu teria que me preparar. Mas eu poderia estudar terapia Ayurveda para ficar me focando mais em programa de desintoxicação ou mais da parte de idiotas. São coisas assim que eu posso em algum grau escolher, mas que eles estão mais ou menos parametrizados dentro de um campo de escolha, certo? Então eles são karmas onde você está para viver eles, mas
você ainda tem uma noção de que ele está menos restrito do que o anterior, ok? Então, esses daí é assim, o primeiro é quando você tem uma capacidade de ver os seus karmas como um todo, o Santita. O segundo é o Prarabdha, que são karmas mais difíceis de mudar. Coisas que, assim, dificilmente você vai, de alguma maneira, escapar. É quase um destino. Não é um destino absoluto, mas é 99% destino. Ok? O terceiro é esse Kriyamana. Quando você tem, assim, uns 60%, 70% daquilo dali ser destino, mas existe uns 30% daquilo dali de você virar o jogo. Que seja. Esses porcento é mais ilustrativo, tá? Só porque a gente está muito acostumado a pensar em um. E esse é gama, quando você está ali uns 30% do negócio decidido, aí você tem uma grande chance de conseguir mudar aquilo dali, porque aquilo ainda está com os parâmetros mais soltos, certo? Então, com essa noção de karma, a gente tem uma perspectiva muito menos fatalista da ideia do karma. Porque esses karmas que são os mais porradões, que são os mais fechados, são menores. São menores no sentido assim de que são poucos esses karmas que você tem nessa vida no geral. A maior parte é do tipo 3 e do tipo 4, ou seja, aqueles que você, para mudar, vai ter que fazer um esforço grande, ou que você vai mudar ainda, as coisas não estão tão fechadas assim, certo? Então esse é um aspecto importante quando a gente está considerando a ideia do tipo, eu não vou conseguir mais, nunca vou conseguir deixar de comer não sei o que, eu nunca vou deixar de fazer isso ou aquilo. Normalmente essas coisas não estão dentro das coisas que a gente não consegue mudar, certo? É raro a gente realmente ter um problema desse grau de grandeza, nesse sentido mais de raga. Então o raga normalmente é uma coisa que a gente consegue, se a gente fazer um esforço concentrado, ter uma capacidade de estar livre daquilo ali, certo? Entende qual é a importância da gente entender esse aspecto de karma para ver quanto a gente consegue sobreviver a essa história? Ok? Bom, é só uma ilustração.